Alô pessoal, bem-vindo ao seu canal Mecânica Quântica, Ciência Cognitiva e Espiritualidade. Sou Luiz Adolfo de Mello. Isso aqui é uma aula em primeira introdutória para a gente criar um linguajar comum para vocês se acostumarem comigo. Então nós vamos falar aqui, sobre a árvore da vida, a mecânica quântica, o conhecimento, mostrarmos, que há algumas coisas básicas, a ligação entre a teoria cognitiva da ciência e a visão moderna, a interpretação moderna da religião. A mecânica com relatividade, depois eu vou mostrar para vocês, não fala nada sobre espiritualidade, mas ela faz uma coisa extremamente importante. Ela permite a gente abandonar a visão cartesiana do mundo, aquela visão que foi usada para criar o materialismo crasso que dominou a nossa sociedade até há pouco tempo, para trocar por uma visão holística do mundo, uma visão mais humanística, baseada em energia, uma compreensão que tudo afeta tudo e todos somos parte de um único corpo, que somos os seres humanos que vivemos sobre a face da Terra. Provavelmente no futuro, somos seres humanos que vivemos no universo. Vamos falar de tipos de raciocínio. Vamos ver então que, se vocês olharem com mais detalhes os ensinos evangélicos, cristãos, esotéricos, a Cabala, por trás dele tem um estudo sobre a mente humana. Vamos reinterpretar então a interpretação dos ensinos, e a gente precisa de uma coisa extremamente importante. Para a gente conversar aqui, a gente precisa falar, todo mundo fala em português, todo mundo fala em francês ou falar em inglês. Nós vamos falar na língua portuguesa, mas usando palavras tiradas da Bíblia e do Evangelho, usando significados cristãos, esotéricos e psicológicos e da teoria cognitiva da ciência. Então, quando eu falar campo, não você pode pensar em campo de futebol, nem o campo do gramado. Se eu falar campo, eu tenho que definir se é campo elétrico, se é campo magnético, se é um campo gravitacional. Se eu falar em dimensões, que dimensões são essas? Dimensões da alma humana ou são as dimensões físicas do universo de 10 dimensões? Então tem que dar bem claro cada palavra que eu estou usando e qual é o significado dela. Por isso que esse ensino envolve um pouco de semiótica. Então essa primeira aula ela fala da constituição do homem segundo a Bíblia e a Cabala. Veja, aqueles seres humanos, nós seres humanos, como viviam há 3 a 4 mil anos atrás, nós não conhecemos a ciência como hoje, a física, a astronomia, a medicina, nem a psicologia. Então não tínhamos palavras no subconsciente, cérebro, neurotransmissores e assim por diante. Então o povo daquela época, que eram os mesmos seres humanos que hoje, com as mesmas capacidades cognitivas e intelectuais, tinham que se expressar e passar o conhecimento usando a linguajar da época. Então a palavra campo, ovelha, água, templo, céu, os planetas, eram essas palavras que eles usavam. Então eles criaram um código para isso, cada nome tem um significado. Então vamos ver aqui a genealogia de Jesus. Essas, pois, são as gerações de Pérez, que significa brecha e rompimento, ou ruptura, ou aquele que surge. Pérez gerou a Esrom, preso ou sitiado. E Esrom gerou a Rão. E Rão, que é elevado e exaltado, gerou a Minadab, meu povo é generoso. E a Minadab gerou a Naasson, encantador. E Naasson gerou a Salmão, luz e esplendor. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz, que significa nele está a força, gerou a Obed, o que serve ou adora. E Obed gerou a Jessé, ou seja, Deus existe, é o dom de Deus, que gerou a Davi, o amado, o querido, ou o predileto. Veja, então, cada palavra tem um significado bem definido. Por isso existe uma coisa chamada chave bíblica. Então, a primeira vez que entrei em contato com isso foi com o Sr. Lorival, e depois também com vários missionários evangélicos americanos passando pelo Brasil, onde já interpretavam os ensinos bíblicos, fazendo interpretações através da chave bíblica. Então, eles foram todos cristãos, um pouco então de conhecimento de misticismo cristão, psicologia, fica muito fácil, assim, relativamente fácil, desvendar o significado básico. Então, para isso, São Paulo nos fornece as regras básicas de interpretação, quando ele fala sobre o tipo de sacerdócio de Jesus através do sacerdócio de Melquisedeque. Então, ele fala lá, Hebreus 7, de 1 a 2. Esse Melquisedeque, rei de Salém, esse sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando eles voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida,
feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Ou seja, para explicar o tipo de sacerdote de Jesus, ele usou o nome de Melquisedeque, que significa Rei de Justiça e Rei da Paz, né? Paz esteja convosco. Para explicar qual era o tipo de sacerdócio de Jesus, que ele veio trazer justiça para o mundo. Então é a mesma estrutura, é a mesma lei básica que nós vamos usar para interpretar o Apocalipse e os Evangelhos. Então, se a gente colocar mais 2 gerações, como lá em São Mateus, teremos as 2 gerações até a vinda de Cristo, que são os 12 zodíacos, que são as 12 esferas, e assim por diante. Então vocês vão ver que o Apocalipse, a Bíblia, devido à construção da Cabala, é sempre escrito em termos de 12, porque 12 é divisível por 1, é divisível por 2, é divisível por 3, por 4, por 100 e divisível por 12. Então tem até uma teoria de estrutura de teoria de grupo lá por trás disso. Não é à toa que Isaac Newton, Einstein, vários grandes cientistas são judeus. Então o símbolo de Davi é a sua estrela de 6 pontas, que representa a tríplice alma e o tríplice espírito. Vejam, 12, 6, 3. Até chegar ao desenvolvimento da mente abstrata ou no elo mental, o ser humano tem que se reencarnar. Então, veja, eles vão construir uma historinha. Eles não eram tão tolos assim naquela época. Eles estavam construindo templos, já percebiam que certos homens conseguiam compor música, outros homens conseguiam fazer arquitetura, entender medicina, enquanto os outros não. E como que eles iam explicar isso? Eles explicavam da seguinte forma: o homem está lá em Deus, tal, então ele precisa reencarnar. Então, eu tenho que descer daqui. Então ele vai e faz uma ruptura com o mundo espiritual, ele se isola de lá. Aí ele se isola do mundo espiritual, mas ele se isola da mente concreta. Então Esdron é preso, sitiado. Preso aonde? Na mente concreta. É aonde a gente fica diferenciado, ou seja, na psicologia a gente já fala, né, sobre subconsciente coletivo, a mente coletiva. Veja, nós estamos passando por um raciocínio holístico, tudo em todos. Então lá na mente concreta, é no raciocínio, na mental, nós somos egoístas, somos separados. Então, veja, nós vamos falar aqui na mente, que une o tríplice espírito com a tríplice alma. Então, o ser humano entra no ciclo de vida e começa a viver a vida espiritual. Então, rão elevado, exaltado. Essas experiências de vida vão formando vários centros neurais ou capacidades humanas, ou experiências, ou memórias. Então, gerou Aminadab, esse meu povo é generoso. Várias vezes nós vamos ver lá na Bíblia, e no Apocalipse, falando de povo, multidão. Jesus expulsou multidão de demônios lá de uma alma de uma certa pessoa. O neófito cristão vai se tornando humano, narração, encantador. Com o tempo vai surgindo o entendimento espiritual, capacidade de raciocínio abstrato. Gerou Salmão, luz, esplendor. São João, o Evangelho, no princípio era o verbo era Deus, e a Deus era a luz do mundo que veio iluminar todos os homens, tal. A luta da vida para realizar seus altos ideais vai desenvolvendo o caráter ou ligação com o espírito, o Boaz, nele está a força de vontade. Naturalmente, isto redunda em uma vida dedicada ao serviço altruísta e ao respeito por toda a natureza. Então ele gerou Obed, o que serve ou adora. Finalmente se torna um exemplo vivo do que somos muito mais do que nossa herança genética dos Homo sapiens. Gessé, Deus existe, eu dou de Deus dentro de nós. É muito claro. Veja o Evangelho, a Bíblia é uma historinha lá, que tinha um pãozinho e tal. É toda uma estrutura de construção cognitiva do ser humano, do homem deixar de ser um macacão, um homo sapiens, para se tornar um homem cognitivo, moral, científico, tá certo? Então, como Jesus, o neófito renasce em Cristo, gerou a Davi, o amado, o querido e predileto. Depois disto, aí nós vamos fazer as várias lições do Apocalipse para abrir os 7 selos do Apocalipse para vocês. Então, vamos recapitular os 3 dias e meio da encarnação, ou 7 dias da criação. Então, o primeiro dia, lá o Espírito Santo, né, tá na Bíblia, coloca o germe na mamãezinha. Tá? Não é bem assim, né? O Espírito Santo pega a semente da mente abstrata, o germe implanta no homem. O homem recebe a mente concreta, o elo mental, ele começa a se isolar do resto. O homem, depois do 3º dia, forma o corpo emocional de desejos. Na primeira metade do dia ele encarna, começa a crescer, desenvolver-se, até mais ou menos seus 35 anos de idade, começa a maioridade intelectual. Isso é tudo muito relativo. E é um modelo cabalístico, tá certo? Em outras religiões pode ser que interprete de uma forma ligeiramente diferente. Não há importância nenhuma nisso. Na metade do 4º dia, então, o homem começa a amadurecer, colher o fruto da sua experiência, maioridade e tal. Aí ele vem a falecer.
E aí, na hora que vai falecer, ele fica um período até ele começar a recapturar todas as suas experiências, segundo esse modelinho dos cabalística. Então o homem fica lá pelo Hades, que já vem, veja, aquela ideia do Hades, da mitologia nórdica, da mitologia egípcia. Aí depois, no quinto dia, ele incorpora as emoções à alma, ou seja, ele vai falar na tal da segunda morte ou a segunda ressurreição. No sexto dia, o homem reforma a mente concreta ou elo mental através das experiências vividas, ele vê tudo que ele fez, como ele raciocinou e todos os seus egoísmos. E no sétimo dia, o Espírito Santo, ou seja, a mente abstrata, pega todas as ideias criadas, todas as ideias aprendidas no universo e une a sua própria ideia e volta a ser parte do tudo ou todo. Vejam, estou fazendo uma interpretação holística, não cartesiana. Para vocês entenderem aonde entra a mecânica quântica nisso. Não entra no princípio de indeterminação, no espírito de interpretação dos ensinos. Então está aqui um ciclo de vida. O ego vem lá, ele vem descendo no terceiro céu, o segundo, o primeiro, vem até a Terra e volta. Isso aqui foi feito por um engenheiro, denominado Max Heindel. Então ele fazia tudo assim determinado com diagramas, né, como a gente raciocina hoje em dia. Bom, então, todo o cristianismo, o Apocalipse e a Cabala está preocupado na seguinte coisa: a formação da tríplice alma, para o homem não sofrer os danos da segunda morte e com Cristo ter a segunda ressurreição e ter a vida eterna. Então, o homem, na nossa linguagem cristã católica e na mística, ele é formado pelo tríplice espírito. Vejam, se tiver um espírito, ele é único, mas na manifestação dele se manifesta em três aspectos: o Pai, a vontade, consciência; o Filho, que é a inteligência emocional, é o amor sublime em nós; e o Espírito Santo, que é a mente abstrata, tá certo? Esse espírito, através do elo mental, ele se reflete no mundo material. Tá? Aqui a representação artística que permeou todo o renascentismo e toda a construção da igreja. O Cristo, né, o Espírito Santo, o Cristo e a pomba, né, o Pai, né, desceu o Pai, né, quando a pomba veio em Jesus, ele se tornou o Cristo. Então nós temos a tríplice alma, então o corpo físico, o corpo vital são todas as funções vitais do ser humano, 5 sentidos, a todos os seus hormônios, a parte de procriação, o desejo sexual, a toda a parte de memória cerebral e assim por diante. E o corpo de desejo são todas as emoções, todo o corpo de desejo, não o corpo físico ou um corpo. É o corpo de desejo, é um corpo de conhecimento, é um corpo filosófico. Então, é o corpo de desejo, todo tipo de sentimentos, emoções que a gente tem. Esse junto, quando a gente funde a tríplice alma com o tríplice espírito, forma o anel de Salomão ou a estrela de Davi. Tá certo? Então, o tríplice alma fundida no espírito, através do elo mental, forma o corpo espiritual, a segunda ressurreição. Por isso que os judeus usam a estrela de Davi, para dizer, né, que eles estão desenvolvendo a tríplice alma através do estudo, da ciência. Veja, eu sou um educador, então eu tenho que acreditar que se todo ser humano, se for educado e treinado, ele pode também desenvolver a sua realidade espiritual. Então a mente é o elo de ligação entre os veículos humanos e o tríplice espírito. A concentração, a meditação e a adoração leva a mente humana ao encontro com o espírito ou Deus em nós. Está lá no hinduísmo, no budismo, no judaísmo, no Upanishads. Então isso aqui é uma linguagem que eu estou criando para tanto o cristianismo satisfaça os católicos e evangélicos, quanto os budistas, hinduístas, o taoísta, e também possa permitir o estudo da neurociência e psicologia esotérica. Tá certo? Então esse é um conjunto de aulas. Vamos começar a fazer algumas aulas para definir uns termos comuns, para que vocês possam entender a Sagrada Missa, a Santa Missa, possam integrar os detalhes e também entender para que a gente concentra, medita, porque a gente precisa estudar. Porque religião não é brincadeira.